boa noite, amadas, graça e paz a todos vocês. Perdão, hoje, tô gravando um pouquinho mais tarde, tive alguns afazeres nessa tarde. A gente foi fazer o evangelismo da EBF, que vai acontecer no final de semana, Então, acabei de chegar e aí vamos lá para o nosso livro, para a nossa lição 39. Falei, vista muito em poucos. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1:2. Uma das características de alguém saudável é o seu entendimento a respeito da relevância de investir em outras pessoas, Então, a gente tem que entender isso, que algum dia alguém investiu na nossa vida e que nós também devemos fazer isso, Devemos cuidar de outras vidas. Assim como Deus chamou e encorajou Paulo a cumprir uma função essencial na formação do caráter de Timóteo e da geração de novos convertidos em sua época, muitos estão à espera de serem orientados em nossa geração, Então, quantas pessoas estão ao nosso lado, ao nosso redor, tão próximas de nós e querem tanto aprender, Aprender a palavra de Deus, aprender como fazer as coisas direito, Então, a gente tem que prestar atenção para que a gente possa estar, orientando essa geração que está aí, Um dia nós fomos orientados, Pelo menos quando eu me converti, eu passei durante 1 ano e meio por discipulado com um casal, Quem me apresentou Cristo foi meu ginecologista. Na época, eu fiquei grávida, fiz o pré-natal tudo com ele, até então não sabia que ela era cristã. E depois que eu tive meu neném, vocês já sabem, eu já contei aqui, tive a depressão pós-parto, e o meu ginecologista me deu o endereço, da onde era a igreja que ele ia, e eu passei a frequentar essa igreja também, me batizei e tudo, E durante 1 ano e meio ele acompanhou eu e o meu esposo. Toda semana, às quartas-feiras, nós íamos na casa desse casal e passávamos lá 1 hora e pouquinho, ele discipulando a gente. Hoje nós temos combustível no nosso tanque ainda de 25 anos atrás, que esse, Dr. Luiz Gustavo me ensinou, Então vejam como é precioso, o que a gente semeia na vida de outras pessoas, por quanto tempo isso vai ficar, E foi isso que Paulo fez, com a vida de Timóteo. O Pai continua despertando o que estão dispostos a aprender, como Timóteo, e persiste em encorajar pais espirituais para esta geração de órfãos, Então, a palavra do Senhor diz isso, que tanto querer quanto realizar é o Senhor que faz. Então, ele faz, Ele desperta aqueles que querem aprender e ele encoraja que nós sejamos pais espirituais desses órfãos que estão aí, E é tão gostoso, é tão maravilhoso, A gente ser mães adotivas, na parte espiritual. Eu amo isso, Eu gostaria de ter tido muito mais filhos, eu tenho só 2, A Juliana e o Guilherme. Mas eu gostaria de ter tido pelo menos mais um, mas não deu tempo, E hoje, eu tenho essa oportunidade, esse privilégio, de estar ali junto com o Ministério Infantil, de estar com os jovens também, de estar com vocês mulheres, Isso é um privilégio que o Senhor dá ao meu coração, Cada vez que eu posso ensinar um pouquinho daquilo que eu já aprendi perto de Deus, E vocês, que são os nossos filhos espirituais, é tão bom quando a gente olha e vê vocês crescendo, E eu já tive mãe espiritual também, No Ministério Infantil, muita gente já fala, sabe porque eu falo demais isso, A minha mãe no Ministério Infantil foi a Fabiane, que investiu tempo em mim, investiu ensino, investiu oração, Então, eu sou grata, a Deus por essa pessoa que ajudou eu a caminhar, me discipulou, Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 4,15, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então, às vezes, existe muita gente querendo tomar conta. Agora, ser pai de verdade, cuidar
verdadeiramente existem poucas pessoas, cuidar em Cristo Jesus. Apesar de não ser todos os cristãos que podem exercer esse papel com responsabilidade, diligência e temor de Deus. Então, tá vendo? Não é para todos também. O Senhor chama aquele que Ele quer. Aqueles que se dispõem a treinar, amar e corrigir, né? Então, nós como pais espirituais, nós temos que treinar essas pessoas com a palavra, amar, mas também corrigir dentro da palavra, né? Outros cristãos têm experimentado uma unção sobrenatural que os capacita e respalda por onde vão. Afinal, a unção divina recai sobre nós para um propósito específico, que geralmente está ligado ao serviço às pessoas, né? Então, isso é uma unção que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Então, não vá querer falar, eu vou cuidar, eu vou ser pai espiritual. Se você não tem esse chamado, não vai dar certo, o negócio não vai dar certo, né? Lá na palavra fala assim, que uns foram chamados para ser mestre, outros foram chamados para ser generosos, cada um foi chamado para uma coisa. Então, primeira coisa, Senhor, eu fui chamado para ser, né, um pai espiritual de alguém, essa unção vem sobre mim, porque nós que somos pais já sabemos o quanto é difícil nós educarmos os nossos filhos só com a ajuda do Espírito Santo, né? E são nossos filhos. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu só aguento porque é meu filho. E aí, se você dá para ser pai espiritual, mãe espiritual de alguém, no meio do caminho você vai falar assim, tô fora, não é meu filho mesmo, deixa para lá. E não é assim, né? Com a unção do Senhor, nós caminhamos juntos, né? Nós somos essa cobertura espiritual dessas pessoas que o Senhor coloca, né, debaixo das nossas vidas. O importante é investir muito, mesmo que seja em poucas pessoas, né? Então, às vezes, quer multidões, aquele monte de gente, não. Se você tiver uma pessoa para você investir tempo hoje, invista nessa pessoa, né? Invista, ensine, corrija, mostre o caminho, né? Uma pessoa, não precisa ser uma multidão, não precisa. Talvez o seu chamado seja se dedicar ao seu cônjuge, olá, seus filhos, sua família. Primeiro ministério, a gente volta a falar, o primeiro chamado, né? O que acontece? Investir tempo no seu marido, né, nos seus filhos, na sua família. Então, o primeiro momento nosso é ali. Não adianta que o Senhor não vai pular esse processo. Não adianta nós deixarmos a nossa casa largada, os nossos filhos largados, nossa família largada e isso ocorrer ao outro. Isso não é do coração de Deus. Né? O coração de Deus é que nós tenhamos a nossa casa organizada, bem cuidada, né? Dentro da palavra do Senhor. Para quê? Para aí sim poder cuidar de outras pessoas. Depois disso, Deus pode expandir seu território e dar a você a oportunidade de investir na vida de outras mulheres. Então, enquanto a sua casa não estiver ajustada, alinhada com a vontade do Pai, pode esquecer, ele não vai chamar você para fora, não vai, né? Por quê? Porque o primeiro ministério chamado é ali, né? Não tem como. Imagine só uma mulher sair para fora para ministrar, cuidar de outras vidas, quando ela não faz isso dentro de casa. O que o marido vai fazer? E quando ele não é convertido? Ele vai falar assim, ó, isso é uma mentira, porque aqui dentro de casa ela não é assim. Né? Então, nós temos que primeiro ser dentro da nossa casa, para depois o Senhor expandir e nos mandar para outro território, nos mandar para fora, né? A menos que o Senhor lhe dê uma palavra específica, não perca tempo dedicando-se a uma multidão, porque além de trabalhoso, é bem pouco produtivo e pode desencorajar você. Eu quero pegar, porque eu quero já começar liderando um ministério bem grande. Não vai dar certo, você vai se desgastar, né? Vai perder-se pelo caminho ainda aí, ó. Vai ser desencorajado, aí você fica junto com a multidão ainda. Além de Timóteo, o Novo Testamento nos traz outro exemplo lindo de investimento, Barnabé, que se ofereceu para caminhar com Paulo no início de sua conversão. Como resultado, este acabou influenciando a vida de muitos.
homens, mulheres, jovens e famílias. Isso porque o cuidado gera cuidado. Olha que coisa mais linda, né? Paulo, que se achava um entendedor da palavra toda, ele sabia de tudo. De repente, o Senhor envia um Barnabé para a vida dele, para ensinar como era viver mesmo pelo Espírito, né? E caminhar junto, né? E quantas pessoas foram tocadas por esses dois, né? Por quê? Cuidado gera cuidado, né? Se eu cuido de vocês, vocês vão cuidar de alguém algum dia, mas por trás de mim tem alguém cuidando de mim também. Né? Isso é uma cadeia que se repete e tem que se repetir, né? Porque isso é a vontade do Senhor, e de fazer discípulos de Jesus Cristo, não de mim, de Jesus Cristo. Então, vocês podem ter certeza disso. Eu tenho alguém que cuida de mim, né? Muito maior, meu Deus, que está no céu. Aprendi a caminhar, aprendi a estar, né, na solitude com Ele que me guia, Ele me sustenta, mas eu também tenho amigas e irmãs, né, que caminham lado a lado comigo e que me sustentam, né, e isso é bom demais. E aí eu sou cuidada e, consequentemente, cuido de outros. Quem investe em pessoas, seja da sua família ou aquelas que estão ao seu redor, abençoa as gerações seguintes, como ocorreu com Timóteo, que foi fruto do cuidado que Barnabé havia tido com Paulo. Barnabé cuidou de Paulo, Paulo cuidou de Timóteo, né? E mais ainda, né? Ele pegou Timóteo, que já vinha com uma família de cuidados em Cristo, em Deus, né? Primeiro na avó e depois na mãe, né? Então a gente vê que Paulo já continuou aquele processo que já existia dentro desta família. Isso me faz lembrar do jardineiro Lucas, em Lucas 13. Quem cuida nunca desiste e não tem medo de investir, mesmo nos períodos de esterilidade, pois não está preocupado apenas com os resultados, mas com o que realmente somos, né? Isso é interessante demais, é maravilhoso demais, porque quando nós pegamos alguém para cuidar, nós não estamos preocupados com os resultados, porque nós sabemos que nós estamos semeando na vida da outra pessoa e quem vai colher é Deus, não somos nós. Nós não vamos receber a palminha, aplauso, ai, foi aquele ali que discipulou. Não, toda a honra e toda a glória é dada a Deus, né? O nosso coração quer que essa pessoa cresça, né? Que ela tenha maturidade cristã. Por isso investimos, porque sabemos que maturidade, né, a pessoa crescer para Cristo leva tempo, não é de uma hora para outra. Essa dedicação exercida por ele em nossa vida é descrita da seguinte maneira por Hernandes Dias Lopes. O Senhor Jesus tem escavado ao nosso redor e colocado adubo. Ele morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, enviou o seu Espírito, intercede por nós. Domingo após domingo, ele nos alerta pela sua palavra. Ele tem investido em nossa vida espiritual. Deus nunca desiste de nós. Ele é o nosso Pai, né, espiritual. Ele é o nosso Pai que se deu por nós. Olha que coisa mais linda! Quem somos nós, né, para falar: "Oh, eu sou teu pai espiritual, olha para mim, né, glorifica o meu nome, fui eu que te ajudei". Nada a ver, né? O nosso Deus é o nosso pai, é o nosso tudo que a gente quer na nossa vida e o que a gente anseia ser. Então vamos aprender, nos deixar ser cuidadas para depois cuidar, né? É assim que funciona o processo, não tem como pular, né? O Senhor tem olhado para as nossas vidas e sabe o quanto ainda nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos amadurecer, para assim podermos ensinar outras pessoas. Se eu não vivo aquilo que eu prego, como que eu posso ensinar, né? É aquilo, é um cego guiando o outro cego, né? Então, é isso que o Senhor espera das nossas vidas, que primeiro a gente aprenda diretamente nele, aprenda com o mestre, para depois, né, poder ensinar também. Mulher, da mesma forma que Cristo investe em você, ele a chamou para amar e cuidar de outros, né? Desde a nossa conversão. No meu caso, há 27 anos atrás,
O Senhor tem investido em mim. Cada vez que eu erro e eu me levanto, eu falo: Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia e pelo teu amor, Senhor. Porque quantas vezes eu já errei, quantas vezes eu caí na mesma situação e o Senhor vem, né, como um pai amoroso e me leva de novo para o caminho certo, né? Então a gente tem que pensar isso, olhar para nós mesmos, o que Deus tem feito pelas nossas vidas, para que assim a gente consiga investir na vida de outras pessoas e também pessoas que o Senhor nos mandar investir, porque a gente já conversou sobre isso aqui. Existem pessoas que estão passando por situações onde é ali que o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai mudar aquele coração e nós, né, às vezes colocamos a mão no meio, queremos nos intrometer e ser o Deus da vida dessas pessoas, né? Primeiro é isso, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu cuide dessa vida? Fala comigo. Se é a direção do Senhor, me mostre e fala comigo, né? Não vai querendo cuidar de todo mundo, porque não é assim que funciona, né? Aquilo vai cuidar de uma multidão, vai desempenhar um esforço grande para fazer isso e no fim não vai dar em nada, não vai gerar nada, né? Essa palavra de gerar, gente, o que isso tem fervido dentro de mim, né? O que o Senhor tem falado é maravilhoso, né? E só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Nós podemos desejar, podemos sonhar, mas aquilo que tem a mão do Senhor, só Ele pode gerar. Nós não geramos nada. E por isso que muitas das coisas acontecem, a gente vê ministérios sendo formados, né, grupinhos de reuniões sendo formadas, e daqui a pouco some, acaba. Por quê? Porque aquilo não vinha do Senhor. O Senhor ajunta aqueles que Ele quer ajuntar. Ele ajunta pessoas que estão vivendo na mesma estação, com os mesmos propósitos, cada um no seu tempo. Eu estou vivendo uma estação hoje, um propósito hoje com o Senhor. Tem algumas vidas mais próximas de mim que também estão vivendo o mesmo período, mas isso não significa que você aí, né, não esteja vivendo em outra estação e que o Senhor está com você também. Ele está te orientando, ele está te ajuntando com outras pessoas. Para quê? Para que os planos dele se cumpram. E não tem nada de errado nisso. Eu estar vivendo num tempo e você vivendo em outro tempo. Nós somos únicas diante do Senhor. Somos filhas do nosso Deus. E Ele nos trata na individualidade de cada uma de nós, né? Ele é Pai, isso é bom demais. Neste exato momento, pare e pense em uma pessoa em quem pode investir. Ó, ela está fazendo aqui um desafio para a gente. Seja por meio de uma palavra, de recursos, do seu tempo ou de algum ato de serviço. Não precisa ser algo grandioso. Comece com pouco, mas comece hoje. Então vamos lá, vamos pensar em quem está perto, quem o Senhor quer que a gente invista. Isso tudo que ela falou aqui: palavra, recurso, tempo, serviço. O que será que o Senhor quer que eu invista? E em qual pessoa? É uma pergunta a se fazer, né? O Senhor, traz para mim, porque se eu correr atrás, eu vou achar um monte. Por quê? O meu coração, o meu emocional vai me mostrar um monte de coisa. Mas espera aí, Senhor, é tempo, é investimento. Então, me mostra, Senhor, quem o Senhor quer. Certeza nós temos que Ele não quer que nós fiquemos paradas. Que a gente comece primeiro em nós, depois através de nós, né? Eu falo isso, né? Pergunte para os da sua casa quem é você neles, para eles. Vamos ver, né? Será que nós temos coragem de fazer isso para o nosso esposo? Ó, vem aqui. Quem eu sou em Cristo para você? O que você vê de Cristo em mim? Ou perguntar para os filhos: o que você vê de Cristo em mim? Quem é a sua mãe? Quando você fala da sua mãe para os seus amigos, né? Para sua esposa, para o seu esposo, quem é a sua mãe? Né? Na igreja, quem é? Quem eu sou na igreja? O que as pessoas falam de mim na igreja para outras pessoas? Né? E nunca vai ser 100%, gente, porque a gente é falha. Não vai ser.
Mas a gente não vai se apegar justamente àquilo que as outras pessoas falam de ruim, porque nós temos coisas ruins. Aí a gente está passando por esse aprendizado ainda com o Senhor, com o Mestre. Mas o que nós queremos deixar aqui é um legado dentro da nossa casa, com a nossa família, um legado dentro da igreja, sendo pais, mães espirituais, né? Passando para outros aquilo que um dia foi nos ensinado, né? Algumas pessoas não vão precisar cair no buraco como nós caímos, porque nós podemos direcionar a pessoa dentro da palavra, quando antes não fomos direcionados. Ou fomos direcionados e pegamos o caminho torto do mesmo jeito, né? E de falar, olha, não vai por esse caminho. Né? Então, que o Senhor possa trazer para nós quem são as pessoas que Ele deseja, né? Que a gente caminhe junto e invista tempo nessa pessoa para que venha dar frutos para Ele. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração, Senhor. Obrigado porque um dia alguém cuidou das nossas vidas, investiu tempo, Senhor, investiu ensinando a palavra, nos direcionando, Pai. Muito obrigado, Pai. Sabemos que não sabemos nada até agora, é tão pouco o que nós sabemos, Senhor, mas aquilo que já aprendemos com o Senhor, Pai, queremos mostrar a outras pessoas, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, age primeiramente em nós, dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, Senhor, com os nossos familiares, Senhor. E se for desejo do teu coração, Senhor, nos mostra, Senhor, pessoas as quais o Senhor quer que nós investamos nelas, Senhor Deus, porque queremos fazer somente a tua vontade, Pai. Não queremos ser movidas pelo nosso emocional, Pai, saindo correndo, Pai. Queremos permanecer, Senhor, pertinho do Senhor, ouvindo a tua voz e declarando: se o Senhor não for conosco, nós também não iremos, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor vê no sobrenatural, o Senhor vê tudo, né? Antes de nós, vê tudo. Então nós precisamos esperar a tua direção, Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha nos guiar, Senhor, daqueles que o Senhor quer que nós cuidemos, Senhor, para que o tempo, tudo que investirmos, Senhor, venha dar frutos para o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa, Senhor, tudo que temos feito para o Senhor, Pai. Que seja sempre a glória e a honra ao teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.